Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio, seja bem-vindo aqui para mais uma conversa. Aliás, passam muitas histórias por aqui. Eu não sei se você já assistiu as passadas, se não, aproveite e comece a me seguir, assista e compartilhe também essas entrevistas, porque são entrevistas especiais, são histórias que eu levo para minha casa, vou pensando nelas e eu tenho certeza que você também vai gostar. Então aproveite, me siga, compartilhe, ative ali a notificação para você receber a mensagem quando tiver um novo episódio no ar. Hoje eu vou falar com uma pessoa que ela é linda e trabalha com a beleza das mulheres, né? Mas isso tudo ela descobriu, além de ser uma profissão, quando a irmã gêmea dela passou por uma situação difícil e ela precisou aprender a fazer micropigmentação para deixar a irmã gêmea mais bela. Então ela vai contar mais essa história pra gente. Eu converso agora com a Amanda Marinho. Eu não sei se você já a segue nas redes sociais, mas ela tem altas dicas para vocês e ela resolve as nossas sobrancelhas. Isso eu posso dizer de carteirinha. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Realmente, né? Uma mulher com as sobrancelhas feitas é outra coisa. Eu falo que a gente fica pronta para o que der e vier, né? E você sempre foi vaidosa? Sempre. Desde criança? Desde criança. Eu acho que eu não me recordo nenhum momento que eu não sabia fazer uma maquiagem. Eu sou autodidata em maquiagem, né? Eu sempre soube me maquiar, fazer delineado. O que todo mundo tem dificuldade, eu sempre fiz. Né? E foi aprendendo olhando os outros e foi fazendo? Olha, não, foi um dom mesmo. Eu comprava aquelas... Assim, quando eu era criança, não tinha os recursos que tinha hoje, né? Assim, de você fazer uma maquiagem profissional no salão. Então, eu via as bonecas maquiadas, as Barbies, né? E eu copiava a maquiagem da Barbie em mim. Eu comprava sombra. Mas era tudo, assim, muito... Intuitivo, era seu, né? Era meu. E aí, quando tinha uma festa de aniversário, um casamento na minha família, todo mundo se reunia na minha casa para eu maquiar todo mundo. Então, eu acabava maquiando. Foi um treinamento, né, para você? Sim, um treinamento. Isso sem curso nenhum, né? Aconteceram alguns erros, claro. Você já deixou alguma amiga, assim, um pouquinho borrada? Já deixei, já cortei a franja da minha prima, que tinha um cabelo cacheado, coisa mais linda do mundo. E aí eu falei com ela, vamos fazer uma franjinha nesse cabelo? Porque assim, eu me arriscava em tudo. Eu me arriscava no cabelo, na maquiagem, o que você quisesse. Look, escolher um look. A beleza completa. A beleza completa. Você sabe que uma vez eu ia ser rainha primavera, com 12 anos de idade. A empregada que trabalhava lá em casa, ela cortou minha franjinha no meio da testa. Eu tenho foto até hoje. Nossa, pois é. Você falou de cabelo, eu lembrei. Fiz isso com a minha prima e o cabelo o cachinho dela fez assim, ó, pra cima. E ela falou, tá ótimo. Eu falei, tá lindo. Seguimos. Mas você pintava as bonecas, pintava quem estava perto? Quem estava perto. E assim, eu sempre cuidei muito, né? Então, assim, as minhas Barbies, as minhas bonecas eram as impecáveis. E quando eu via uma que precisava de um SOS ali, de uma amiga, de uma prima, eu resgatava. Eu falava, deixa passar uns dias comigo para eu cuidar do cabelo. Né? Então, o cuidado, ele nasceu comigo. Assim, eu não me recordo nenhum momento da minha vida que eu não fosse assim como eu sou. Né? Que todo mundo me olha e fala assim, nossa, você está tão arrumada. E eu falo, mas... eu não me arrumei hoje, entendeu? Porque para mim é intrínseco, assim, é meu. Você já acorda e faz parte da sua rotina. Da minha rotina. Eu já acordo, eu já passo os meus produtos que a minha dermatologista passou, assim, coisa rápida, tá? Porque minha rotina é bem corrida. E para mim, eu faço um delineado em 2 minutos, né? Claro. Até hoje eu não sei fazer delineado. Ai, é tudo muito, para mim é tudo muito... É muito fácil, pode falar, não tem problema. Muito fácil. Olha, mas além disso tudo, ela é casada com o Ronaldo e mãe do Lucas, que ela vai contar essa história pra gente também. Agora, você teve uma irmã gêmea, né? Isso. Que infelizmente faleceu aos 24 anos e ela era idêntica a você. Exato. Aí você testava nela? Nossa, eu testava nela demais, porque ela já não era, apesar de gêmeas univitelinas, cada uma tinha um dom, né? E eu via, assim, o dom dela era muito mais para essa área, assim, dos estudos. Ela era muito estudiosa, ela sempre tirava as notas super altas na escola, né? E eu era
mais ou menos. E assim, eu via que eu ajudava ela a se arrumar. Ela era vaidosa também. Lá em casa, nós três... Você tem uma irmã mais velha? Tenho uma irmã mais velha, que também é muito vaidosa. Eu acredito que a gente se inspirou muito, assim, também nas nossas avós. Que a minha mãe não é tão vaidosa, mas as nossas avós eram também bem impecáveis, assim, sabe? Ah, que legal. E quando ficaram senhorinhas, estavam sempre arrumadas? Sempre arrumadas, assim, exato. E não, passava batom vermelho, unhas vermelhas, aquela coisa toda. Bem elegantes, assim. E a minha irmã já não era tão, assim, para essa questão de ficar tão ligada à área da beleza, mas ela era vaidosa. Ela estava sempre arrumada, eu ajudava ela a se arrumar, ela também se arrumava sozinha, mas super vaidosinha. E aí, conforme foi passando o tempo, a sua formação e tudo já tinha uma tendência, já tinha um foco, que era para a área da beleza. Eu queria ter feito medicina, eu sempre falava assim que eu ia para essa área de cirurgia plástica e tudo, mas eram 3 filhos, uma família pobre, minha mãe falava, medicina é coisa de gente rica, me desincentivou, e eu também passei por uma dificuldade na escola de adaptação, porque eu sempre fui muito criativa. E eu estudava numa escola de freiras, uma escola tradicional, né? Olha. Então, assim, depois eu até saí dessa escola de freiras e fui para uma outra escola tradicional também, que não valorizavam muito a minha criatividade. Então, eu sempre era reprimida, porque meus cadernos, na hora que ia escrever um texto, sempre adorei escrever. Né? Quem é criativo consegue colocar as ideias ali. Então, eu sempre adorei escrever, mas eu escrevia e enfeitava o meu caderno inteiro. E aí a professora ia lá e falava, passa limpo sem a estrelinha, sem o coração, sem... Porque eu ia lá, colocava o coração brilhoso, uma estrelinha. Sabe? Que então, legal. tá vendo que o cuidado, a questão de dar o toque sempre foi meu, né? Só que isso, na época que eu era da escola, isso me prejudicava, porque não era visto esse talento, sabe? Sim. Na aula de artes, não, a professora me amava. Meus trabalhos eram os mais bonitos. Se tivesse que fazer uma cachoeira num papelão, eu fazia. Sabe? Olha. Então, assim, sempre tive essas habilidades. O que é o talento, né? O que é o talento? Então, a mamãe falou, medicina para você? Não. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer da minha vida? A minha irmã estava mais velha, tinha passado em Belo Horizonte para psicologia, e ela falou comigo assim, irmã, eu vim à faculdade que é a sua cara. Aí, um curso. Aí eu falei, que curso? Lá na minha faculdade tem um curso de estética. Eu vejo as meninas fazendo esses tratamentos de pele e não sei o quê. Tem uma parte de maquiagem, tem uma parte de não sei o quê. Você vai adorar. A minha irmã, que já tinha enxergado em mim esse talento. Minha irmã mais velha, lá em casa, assim, nós 3 sempre fomos muito unidas, né? Então, assim, uma era muito ligada na outra, né? E aí ela via em mim esse talento e ela reconheceu e falou, vou te mostrar esse curso. E aí eu fiz o vestibular para o curso, passei em um dos primeiros lugares. Você nasceu em Vitória? Não, eu nasci em Teoflotone, no interior de Minas Gerais. Né? Então passou sua infância lá? Não, aí eu passei... Nossa, menina, é uma peregrinação. Vou contar essa história. Olha, quase uma vida cigana, Thaís. Eu nasci em Minas e aí o meu avô, ele foi para o interior da Bahia, para a cidade de Teixeira de Freitas, para abrir um negócio. E a minha mãe foi para ajudar também, ele levou as filhas dele, a minha família, e eu passei minha infância no interior da Bahia. Depois, a gente foi estudar e aí tivemos que sair de lá, porque a cidade era bem pequena e tudo. E aí nós fomos estudar em Belo Horizonte, onde nós temos família lá também. Né? E aí sim, chegou nessa parte do vestibular, que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Me formei na escola e tinha que fazer alguma coisa. E medicina estava fora, apesar do sonho, né? Tava fora, porque ninguém me incentivava. E aí a minha irmã me incentivou a fazer estética. Realmente, quando eu comecei o curso, eu amei. Eu adorei. Eu falei, nossa, gostei disso aqui. Tava dentro do meu universo, tava dentro do que eu já pretendia e já gostava de fazer. Meu pai ficou meio assim, porque ele falava que para salão de beleza não precisava estudar tanto, né? Porque era uma faculdade cara, então tinha aquelas coisas de aula... Teve um certo preconceito, Teve um certo preconceito e era algo muito novo. Quase ninguém estudava estética. Quando eu falava que eu fazia faculdade, o pessoal falava, mas existe curso disso? Olha. Né? E assim, quando eu vim para Vitória, inclusive, quando eu vim morar em Vitória, porque eu fiz faculdade em 2000
2008. Então, quando eu vim para Vitória, o pessoal falava assim, nossa, mas tem faculdade? Sabe? Porque não tinha aqui ainda. Depois abriu uma faculdade. Você veio para Vitória? Eu vim porque o meu marido me trouxe. Graças a ele que vocês estão aí se beneficiando. Então você conheceu o Ronaldo em BH? Não, aí eu conheci o Ronaldo na Bahia, no sul da Bahia. O pai dele tinha negócios lá também, né? E a gente tinha contato pela internet. Aí nós começamos a nos tornar amigos pela internet. E aí nos encontramos pessoalmente. E foi, assim, amor total, né? Aí virou relacionamento, né? Que legal. Então foi ele o culpado para trazer você. Que legal. Que bom, Ronaldo. Que bom. Agradeçam a ele, meninas. E aí você veio já formada. E aí você começou trabalhando aonde? Você já tinha seu espaço? O Ronaldo, quando ele... tem uma parte dessa história que é importante a gente falar, né? Que aí, quando eu me casei com o Ronaldo, ele morava no Rio de Janeiro. Por isso que ele quis vir para cá, porque a gente tinha uma vida muito corrida lá no Rio. E aí, o meu emprego era no Rio de Janeiro. Eu trabalhava numa clínica onde a gente atendia lá na Barra da Tijuca. Não, então, além de você já ter peregrinado com a sua família, você casou com o Ronaldo. Casei com o Ronaldo, que estava no Rio. Peregrinou também. Né? Mas, assim, nós estávamos sempre ligados à nossa infância, que foi nessa cidade do interior da Bahia. Então, assim, a gente tinha uma peregrinação meio que parecida, né? Verdade. tinha isso em comum. E aí, eu estava onde? E aí você estava no Rio, você trabalhava numa clínica no Rio? Eu trabalhava numa clínica médica no Rio, cuidava dos protocolos estéticos. Então, eu montava tudo que ia acontecer de protocolo estético na clínica, né? E aí, nós atendíamos vários artistas. Eu falo, gente, se existisse Instagram naquela época, eu ia estar muito famosa, porque a gente atendia muita gente famosa lá, artistas. E elas muito queridas e tudo, e preparávamos as artistas para o carnaval. Mas quem fazia toda a gestão disso, do que seria feito nos pacientes, era eu que fazia essa parte na clínica, né? Era responsável por isso. Quando... por que vocês decidiram vir morar aqui? Então, a rotina estava muito puxada lá e o Ronaldo porque queria ser pai. Né? Porque queria me pedindo filho e tudo. E assim, a nossa vida lá estava muito apertada, tudo muito apertado. Ele me convidou para passar um final de semana aqui em Vitória. E eu me apaixonei por essa cidade. Eu falei, gente, vamos embora para Vitória amanhã. Porque realmente, assim, quem conhece a rotina do Rio de Janeiro, de trânsito, de tudo, essa é uma cidade maravilhosa, cheia de oportunidades. Mas a qualidade... Eu conheço, sou carioca de nascimento. Já sou capixaba já, de coração. De coração. Não consigo morar no Rio de Janeiro. É uma qualidade de vida muito diferente da nossa aqui, né? Muito. Muito. Então, a gente estava em busca dessa qualidade de vida e de construir nossa vida. Porque eu e o Ronaldo, nós começamos do zero, sabe? A gente não teve ninguém para poder apoiar e falar, vem cá, que eu vou te alavancar sua carreira. Não, a gente não teve. Então, fomos nós, por nós... Vocês construíram a história, né? Nós construímos a nossa história. A gente tem muito orgulho, né? Porque, assim, foi bem... tudo muito batalhadinho, né? E aí, nós viemos para Vitória, uma cidade também cheia de oportunidades. Eu conheci uma dermatologista que é muito amiga minha, Kátia, maravilhosa. E aí a Kátia me deu uma oportunidade de emprego aqui na clínica que ela estava abrindo, né? Aqui em Vitória, uma clínica com uma proposta bem parecida com a clínica que eu trabalhava lá no Rio, que eu já tinha experiência de trabalho, mas que aqui para Vitória era tudo muito novo, né? Que era realmente essa parte estética integrada. Hoje a gente tem a maioria das clínicas são integradas. O que é uma clínica integrada? Numa mesma clínica nós temos nutricionista, dermatologista, fisioterapeuta, esteticista, e assim a gente monta um protocolo estético completo. Por exemplo, não adianta você fazer uma massagem redutora se você não fizer uma dieta, uma atividade física, e esse era o conceito que a gente trouxe para Vitória, que foi muito importante. Foi muito bom o trabalho que a gente fez. Meu trabalho ganhou muita visibilidade, né, nessa época. Isso era o quê? 2000 Ai, Thaís, eu sou horrível de data, gente. Mas já era o quê? Já era 2008, 2000? Não, isso aí a gente já está falando de 2010, 2012, entre 2010 e 2012. E aí, quando que você engravidou do Lucas? Eu engravidei do Lucas nessa época também. Tudo assim. Junto. Você chegou em Vitória. Eu cheguei em Vitória, a água daqui já me engravidou.
Quer dizer, você já chegou engravidando. Já cheguei engravidando e tendo oportunidade de trabalho e trabalho. Nossa, isso. Tudo junto, misturado. Tanto que as minhas amigas, né, porque assim, foram colegas de trabalho que se tornaram amigas, porque eu não conhecia ninguém. Então eu só tinha elas aqui, né? E aí elas conhecem o Lucas desde sempre, assim, bebezinho. Tanto que elas olham pra ele hoje e falam, meu Deus, ele era um bebê. Eu falo, pois é, o tempo passa. Mas retornando aqui a essa história da Marcela, né, ali... Era da Marcela? Não, estava primeiro falando sobre você chegou aqui e começou a trabalhar com essa dermatologista. Com essa dermatologista, isso. Aí, nesse meio tempo, quando é que a sua irmã foi diagnosticada com câncer? Não, aí a minha irmã foi diagnosticada quando nós estávamos nessa transição do Rio. Né? Nessa transição do Rio de Janeiro. E aí ela foi fazer o tratamento dela em São Paulo. Então, eu saía do Rio, ia para São Paulo, né? Aquela coisa toda daquele... Você morava no Rio, né? Você não tinha vindo para cá ainda. Isso. E acompanhava ela nesse tratamento em São Paulo. Tratamento em São Paulo. Não, peraí, que isso aí foi a segunda etapa, Thaís. É muita história, calma. Não, eu estava em Belo Horizonte. É porque eu já namorava o Ronaldo. Eu estava em Belo Horizonte e ia para São Paulo para ajudá-la no tratamento dela. Depois que eu fui para o Rio. E aí, nesse meio tempo, ela me pediu desesperada quando ela começou a ficar carequinha. Ela teve câncer de quê? Leucemia mieloide aguda. É a mais grave. É a mais grave que tem. E aí, quando ela começou a ficar carequinha no processo de quimioterapia, ela me pediu para eu fazer o curso. Ela falou, Amanda, você precisa fazer um curso de micropigmentação, porque eu vou ficar desesperada sem minhas sobrancelhas. Olha como a gente tem sobrancelha, né? Então, assim, e tínhamos mais naquela época ainda, porque tinha mais... Eu falo que tinha mais cabelo, né? A nossa sobrancelha vai caindo ao longo do tempo? A gente vai perdendo. A minha tá ficando branca. Isso é um problema, né? Esse é um problema. Você resolve isso? O branco ainda não tem solução, né? Mas o que a gente faz? A gente tem uma tintura específica, né? Para poder ajudar a pintar os branquinhos. Ai, que bom. Né? Então, assim, é claro que vai fazer parte da rotina, assim como escovar os dentes, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você... Vai ter que fazer essa pintura. Entendi. Pintar. Também existem maquiagens no mercado, né? Que então, depois ajudam. A gente vai conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso, deixar dicas. Então, vamos voltar na história. Aí, é Marcela o nome dela, Marcela, né? Era Marcela. E aí, ela pediu para você aprender a fazer a sobrancelha. Fazer a sobrancelha. E, assim, era uma coisa que tinha que ser rápido, porque tinha um time do tratamento que o médico liberava para fazer. Nossa! Porque o sistema imunológico dela estava muito defasado, ela estava muito fraquinho. Então, ele falou, olha, a partir desse período aqui, ela vai estar melhor, né? Vai ser pós-transplante de medula óssea. Eu fui a doadora dela de medula. E, gente, eu falo, doem medula, se inscrevam no banco, porque é muito mais tranquilo do que a gente imagina e a gente tem a possibilidade de salvar uma vida real. Assim, E que legal, você era 100% compatível? 100% compatíveis, né? E essa história tem um desdobramento, né? Porque no final das contas, ela acabou nem falecendo da leucemia mesmo, né? Então, a gente teve essa surpresa depois. Ela foi curada com o transplante? Ela foi curada com o transplante. Ela foi curada com o transplante e logo pós-transplante, ela podia fazer a micropigmentação. Quando a medula pegou e aquela coisa toda, então, e o médico liberou. Teve que aprender logo para poder, na hora que pudesse fazer. Eu tinha pouco tempo, porque na hora que pudesse fazer, né? E eu já estava lá em São Paulo, então eu comecei a pesquisar. Hoje é muito fácil, a gente abre o Google e pesquisa. E naquela época não tinha, a gente está falando de um pouco antes, né? Dessa fase de 2010 que a gente estava conversando ali agora. Então, a gente estava ali entre 2008 e 2009, né? Ali... a gente não tinha muito recurso para pesquisar cursos. Então, eu pesquisei numa escola de beleza, onde que eu podia fazer um curso de micropigmentação e que fosse rápido. Porque era um ano o curso. Nossa! E você não tinha esse tempo todo? Eu não tinha esse tempo. Você aprendeu em quanto tempo? Eu aprendi num final de semana. Num final de semana. Meu primeiro curso, né? Porque aí depois já vieram... Depois você se aperfeiçoou, né? Vários, e tudo mais. E aí, eu aprendi no final de semana. E quando eu tive contato com a micropigmentação, ali foi para mim, assim, o divisor de águas da minha vida. Parece que o mundo parou naquele momento e eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer para sempre.
sabe? Então, aquele desencontro que eu tinha com a questão de querer ter feito a medicina, não ter feito e ter feito a estética, porque eu tinha um dom. Na hora que eu vi a micropigmentação acontecendo, né? Que eu, no dia, Deus, ele vai fazendo tudo certinho, né? No dia, eu tinha 10 pessoas para atender na aula prática, sendo que eu tive um dia de aula teórica, o outro já era prática. E eu tinha 10 pessoas para atender na escola de micropigmentação. 4 delas eram pacientes oncológicas. Nossa. E eu chorava, porque eu estava com o meu emocional desgastadíssimo do processo, sabe? Então, assim, quem já teve um parente, um amigo que enfrentou um câncer, sabe o quanto que é desgastante, não só pro paciente, pro doente, mas pra gente também, assim, pra família, né? Pros amigos. Então, assim, é muito desgastante. E eu olhava assim e falava, meu Deus, me ajuda, pega na minha mão. Mas, assim, desde o primeiro contato, a professora falou, não, esse talento aqui é diferente. Sabe? Olha. Ela falou, Amanda, esse talento é diferente. E ela já era uma senhora. Ela falou, já dei curso de micropigmentação no mundo inteiro. E eu nunca vi uma pessoa com uma habilidade dessa para pintura, para o senso estético. E só recapitulando um pouquinho, quando eu trabalhava com estética, tanto em Belo Horizonte, né, quanto no Rio, todos os meus colegas de trabalho, assim, médicos e tudo, me chamavam para avaliar as sobrancelhas, o posicionamento, tipo de botox, essas coisas, porque a minha sobrancelha estava sempre muito bem feita e era eu que fazia. Né? Então, assim, era uma coisa que todo mundo observava. Você já nasceu com esse olhar, já, né, Amanda? Era um olhar diferente, né? Um olhar diferente. Então, a professora ficou encantada com aquele traço e já me colocou para atender logo. Atendeu um monte de gente. Só que a técnica era horrorosa. Sabe o símbolo da Nike? Era tipo isso, porque as técnicas refinadas estavam fora do Brasil. No Brasil era como se fosse aquela tatuagem mesmo, né? E aí eu tive que dar essa notícia para minha irmã, que a técnica que eu aprendi não atendia a ela, né? Porque eu falei, olha, amei fazer, foi a melhor coisa, o melhor procedimento que eu já fiz na minha vida. Eu já tinha feito de tudo, já tinha feito drenagem linfática, já tinha feito limpeza de pele, já tinha feito pele, já tinha feito de tudo. Contato, né, com procedimentos. E eu falei pra ela, foi o melhor procedimento que eu já realizei. Assim, parecia que eu tava em casa, sabe? Imagina. Fazendo aquilo. E aí ela falou, eu sabia que você ia fazer muito bem. Eu não posso nem falar, senão eu choro. Aí eu falei, mãe, eu sei, mas assim, pra fazer no seu rosto não deu nem coragem, porque a técnica pra mim era muito artificial, na minha visão. Quando ela viu o meu trabalho, porque a professora tirou uma foto numa câmera e mandou revelar, me entregou no final do curso, porque a gente andava com uma pasta de portfólio. Não tinha o celular com essas câmeras avançadas, então ela me deu um álbum, tipo aqueles álbuns, você lembra? Lembra que colocava foto, né? Isso, com plástico. Com plástico. Aí ela me deu, porque ela falou, a partir de agora você vai vender suas micropigmentações com a foto do seu trabalho. E aí eu andava com aquele negocinho debaixo do braço. Aí eu fui mostrar pra minha irmã, eu falei, olha, pra mim isso aqui é artificial. Aí ela, não, tá lindo, dá pra gente fazer. Aí, tudo bem. Eu não tive coragem de fazer nela, a gente acabou também não fazendo. Passou um tempo, eu falei, me dá um tempo para eu estudar mais. Ela tinha já pesquisado que ela era, sim, para ontem, onde que tinha uma técnica muito boa, que era fora do Brasil, né, na FIA Academy, que hoje eu sou artista da academia, né? E aí, realizei isso. Gente, eu vou chorar, meu Deus. Não tem problema, tem aqui um lencinho. Tem um lencinho. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei noiva do Ronaldo. Ela que providenciou todo o noivado, tudo, né? E ela que deu todas as dicas para ele. E ela estava em remissão da doença. E aí acabou voltando o câncer dela, né? O médico falou que tinha uma certa possibilidade, porque éramos gêmeas muito idênticas. Então, o transplante dela foi como se fosse autólogo dela mesma. Tá. Então, assim, zerou a medula dela, colocou minha medula saudável, mas era o mesmo código genético, era tudo igual, né? Então, era um clone, né? E aí, quando voltou mais brando. Ela retornou no médico dela para poder começar o tratamento, porque ele falou que ia ser mais brando, então uma quimioterapiazinha já ia dar, não precisava fazer o transplante de novo. Né? A gente teve essa questãozinha aí.
E aí ele colocou um catéter para ela receber a medicação. Aí ela pegou uma bactéria no catéter e veio a óbito. Foi muito rápido. Assim, ela internou para colocar o catéter de manhã, quando foi de noite, ela já tinha falecido, né? Nossa. Então foi bem difícil, bem de repente. A gente estava muito animado porque nós falamos, não, a gente passou pelo pior, sim, né? Que realmente quando ela estava grave, era vida ou morte, assim, tinha que resolver, né? E aí, dessa vez que estava mais brando, pegou todo mundo de surpresa. Pegou né? todo assim, mundo de surpresa, mas assim, a gente tem que... Quem tem fé tem entendimento, né? Então, nós entendemos, assim, que o tempo dela foi esse, né? E que Deus precisava dela por lá, porque realmente era uma pessoa muito boa. E ela me deixou a micro, né? Ai, me deixou a micro. Eu congelei por um tempo essa vontade de trabalhar com micropigmentação, não oferecia para ninguém. Nossa. Não oferecia. Você ficou com isso guardado no seu coração, assim, você não... porque foi uma vontade... fazia lembrar dela, né? Me fazia lembrar dela e, assim, era uma vontade tanto dela que eu não me via fazendo em outras pessoas. Assim, eu queria que ela fosse a primeira pessoa, né? E que fosse... Mas você foi estudar? Você fez o curso que ela viu fora? Eu Onde fiz que era o curso. O curso, ele é lá na Sérvia. Uhum. Ele é lá na Sérvia. E aí, eu vi o curso, vi tudo sobre o curso, mas eu não tinha a mínima condição financeira de fazer o curso, porque um curso em euro, e assim, a possibilidade para mim era muito longo, um curso caríssimo, é o curso mais caro que existe na nossa área. Né? Só que é uma técnica extremamente naturalista, refinada, os produtos são os melhores do mercado, assim, padrão ouro, né? Então, assim, é um laboratório que pesquisa sempre, a gente tem várias informações muito em primeira mão, né? Então, assim, eu tinha o sonho de alcançar aquilo ali que ficou naquele passado, né? Que ficou naquela vontade da época. E aí eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava com tudo da estética e com a micropigmentação. Mas era assim, sabe assim, quando existem os anjinhos, assim, às vezes chegavam as mulheres desesperadas com as sobrancelhas e viam minhas sobrancelhas e falavam assim, eu queria tanto consertar minha sobrancelha. Você não faz micropigmentação, não? E eu falava, eu faço. Então ia naquele trabalho de formiguinha e quebrando aquele sentimento de tristeza. E aí eu comecei a descobrir um sentimento de alegria fazendo a micropigmentação. Porque aí quando elas faziam e que se viam no espelho, né, elas falavam, meu Deus, isso é maravilhoso. Né? Deu muitos relatos de clientes que falam, nossa, isso mudou minha vida, né? As próprias clientes oncológicas falam também que no período ali da doença foi o que deu suporte, o que trouxe beleza, o que trouxe autoestima, né? Porque muitas não conseguem nem usar as perucas, porque às vezes é muito quente, né? E coloca um lencinho, mas a sobrancelha em ordem, tá tudo bem. Então, eu comecei a olhar por uma outra ótica e aquela ferida começou a cicatrizar e me transformou nessa Amanda que parou a vida para estudar isso. Né? Então, assim, eu parei com todos os outros procedimentos estéticos. Né? Foi muito difícil porque eu tinha clientes que verdadeiramente assim, estavam comigo toda semana, todo mês, né? E elas teve que abrir mão, abrir mão para poder parar e me dedicar, porque assim é uma área de alta responsabilidade, né? É igual eu falo lá na clínica com as meninas que trabalham comigo, não tem como errar, não tem como. Eu falo, gente, vocês precisam me dar paz para eu trabalhar, porque não tem como errar, não tem erro, não pode errar, né? É o rosto da pessoa e além do rosto da pessoa é como ela se vê. Então, é muito importante, é muito sério, né? E aí eu fui me dedicar e aí fui descobrir que micropigmentação tem um desdobramento enorme, né? Da anatomia da face, da química que acontece dentro do organismo, do processo de cicatrização. E aí eu fui destrinchar dentro da base que eu tinha daquela faculdade ali de estética, de conhecimento de anatomia, de cosmetologia, de fisiologia, e todos esses conhecimentos básicos, né? Mas quando que você conseguiu ir para fora do Aí Brasil? eu já consegui depois de um tempinho bom de carreira, não tem muito tempo, né? Foi 2019, quando a pandemia veio, eu estava lá em Londres. Caramba! Fui pega pela pandemia e aquela coisa, realizando um sonho e vem a pandemia, né? E nisso tudo tem Lucas, né? Que já tinha nascido e você foi estudando e cuidando dele, né? E aí, assim, são as missões que Deus traz para nossa vida, né? Eu sou uma mulher que eu sempre fui muito forte,
sabe? Assim, eu reconheço a minha força dentro da minha delicadeza, né? Eu nunca fui de muito drama, eu sempre fui de agir. E aí o Lucas nasceu, depois de um tempo, veio o diagnóstico dele, né? Com 2 aninhos, ele em média de 2 aninhos, o diagnóstico de autismo. E aí eu precisei mudar minha carreira de novo, né? Então, mais uma vez, veio uma mudança na sua vida. Veio uma mudança a partir de um diagnóstico de novo, né? Então, assim, aí eu falei, Deus, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu precisava conciliar tempo e ter mais dinheiro, porque a gente sabe que os recursos para o tratamento do autismo são bem limitados, né? Quando o Lucas, há 10 anos atrás, né? Eram mais limitados ainda. Hoje, quando a gente fala de autismo, a gente fala assim de que as pessoas estão mais conscientes. A gente sabe que você encontra mais locais, né, locais, que oferecem as terapias, tem mais diagnósticos e assim as pessoas às vezes me falam assim, Amanda, o que você acha que está acontecendo que tem mais diagnóstico? Eu falo, graças a Deus temos mais estudos, mais recurso. Porque essas crianças ficavam desamparadas, assim como aconteceu com o meu marido, que é autista. Né? Ele não teve diagnóstico e teve uma infância super complicada, assim, né? Não saber como é que eles iam encaminhar. Criar habilidades, né? Como conduzir na escola. Ele sofria muito bullying, né? Então, assim, tem esse histórico que o Ronaldo, ele conseguiu o diagnóstico dele depois do diagnóstico do Lucas, porque nós começamos a saber como que o autismo funcionava, mas eu precisava de tempo. Então, para ter esse tempo, eu precisei ter o meu próprio espaço, porque eu trabalhava numa clínica, né, de dermatologia. E aí eu precisava fazer meus horários, porque na clínica, como eu cuidava de muitas coisas ali, né, do meu próprio serviço, mas também ajudava muito na questão de como tudo funcionava, eu não tinha esse tempo, eu trabalhava muito. Né? E eu precisava do tempo para ter um período com meu filho, né? E aí nós falamos, não, vamos abrir uma salinha pequenininha para você trabalhar, né? Eu e meu marido. Para você trabalhar, foi tudo muito simples no início, porque a gente realmente não tinha recurso financeiro, né? E sem ajuda de ninguém. Claro, né? Mas com a boa vontade com muita de vocês, boa vontade, né? E com muita paixão, né? Pela profissão e tudo. Porque você precisava ter um tempo seu com o Lucas. Precisava, né? Para acompanhar. Para acompanhar as terapias e tudo mais. E também fazer os seus atendimentos, porque suas clientes tinham ficado órfãs. Exatamente. Então, eu não podia deixar também, né? E precisava também de gerar mais dinheiro. Querendo ou não, quando você trabalha numa clínica, você deixa uma porcentagem grande ali do seu serviço. Então, eu precisava de uma outra conduta financeira, né? Porque isso é importante. Às vezes, as mulheres, quando recebem o diagnóstico de autismo dos filhos, abandonam as carreiras, né? Eu me vi nessa encruzilhada. Abandono a minha carreira, vou cuidar do meu filho e tudo. Mas aí eu entendi que o amor que eu tenho pelo meu filho é tão grande quanto o amor que eu tenho pela minha profissão. E aquilo ia me tirar de mim uma parte muito importante, né? Então, eu comecei a conciliar as duas coisas, né? E aí cresceu num piscar de olhos. Eu não imaginava o tamanho, a proporção que ia ganhar quando eu fosse seguir o meu próprio caminho, né? Tanto que as minhas colegas de trabalho ficaram muito tristes na época, falaram, ai meu Deus, você vai fazer muita falta, aquela coisa toda. Foi uma despedida dolorosa e nem eu tinha certeza, mas eu falava, gente, por favor, se não der certo, me contratem de novo. Então as portas ficaram abertas, né? Tanto que a gente trabalha juntas até hoje, uma joga bola para outra, sabe? Ficou aquela situação boa, porque eu realmente, foi uma necessidade, mas foi uma necessidade que me deu um crescimento potencial como mulher, como mãe, como empresária, um potencial financeiro, porque mudou a minha vida, né, financeira. Então, assim, foi o medo de não arriscar e de não deixar para trás. E essa é a maior beleza que existe na área da beleza, que as mulheres conseguem ter liberdade trabalhando com sobrancelhas, com cílios, com unhas.
E muitas delas, assim, mudam a vida da família inteira, né? Porque são serviços que são muito desejados, toda mulher ama, né? É um cuidado muito especial que a gente realmente precisa, né? Então, é uma necessidade. Verdade. E você tem liberdade. Você pode trabalhar o horário que você quiser, né? Você pode fazer sua agenda. Assim como você que descobriu uma outra carreira, muitas às vezes podem descobrir. Podem descobrir, né? E é muito comum, assim, porque eu vejo que, às vezes, uma carreira corporativa mesmo, as mães de crianças atípicas não tem como seguir. Porque não existe uma flexibilidade, né? Então, assim, é uma oportunidade mesmo a área da beleza. É uma oportunidade. E o campo está aberto cada dia mais, né? Que muitas novidades chegam, mas também tem uma preocupação, né? Assim, e você tem essa preocupação pela formação, pelo cuidado que você tem com você, quer dizer, o produto que usa, né? A técnica que vai usar, porque você mesma, lá no início, você reconheceu que a técnica que você estava aprendendo não era a melhor. Hoje em dia, quando você faz um trabalho, as pessoas sabem também que é seu, né? Sabem, já virou uma marca, né? Pois então, assim, às vezes eu estou em algum lugar e a pessoa comenta comigo, aquela sobrancelha é sua, né? Porque já reconhece o traço, já reconhece a delicadeza, a forma da estética. Então, hoje já virou uma marca mesmo. Porque as sobrancelhas, você tem uma marca, mas elas não são iguais. Não, são todas Para diferentes. cada modelo de rosto, de face, né? Quer dizer, tudo você vai ter que identificar na expressão daquela mulher. Porque você também ter que deixar ela com a expressão dela, não com a do outro, da moça da revista. Antes era muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tinham aqueles moldes para sobrancelhas e os profissionais até trabalhavam baseados nesse molde, assim, né? Então, todo mundo ficava igual. Então, a grande tendência do mercado, e já é uma técnica que eu já aplico já há alguns anos, né? É a proporção da própria anatomia. É a gente enxergar além do que a gente vê ali só do contorno do rosto, mas a estrutura óssea é importante. Então, existe um estudo específico, né, que é o estudo de proporção áurea, onde é usado o compasso áureo, e a gente faz um cálculo matemático, que é o cálculo da beleza. Né? E isso a gente consegue transformar as sobrancelhas assim, de uma forma que parece que a pessoa nasceu daquela forma. Né? Aquele formato ali foi feito para você. Então, hoje lá na clínica não existe nenhuma sobrancelha igual. Cada trabalho é único mesmo, porque aquele trabalho foi esculpido para aquela anatomia, né? E somos todos diferentes. Mas você olha para a sobrancelha e parece assim, que foi feito um toque de mágica, né? Mas ainda tem quem chega e fala assim, eu quero essa sobrancelha aqui. Tem. Mostrando lá da atriz. Da atriz, né? Eu peço também fotos de referência. Eu Você gosto. pede? Eu peço, eu gosto. Eu gosto de ouvir aquilo que a pessoa entende como beleza. Porque um artista, ele cria, né? Então, eu quero ver a visão, o que ela enxerga que é belo. O que é belo? Cada um tem uma noção de belo. É verdade. Né? Então, o que é belo? Aí a gente ajusta o que é belo à realidade, né? Então, é muito importante fazer essa leitura. Eu gosto de ver fotos. Às vezes, as minhas clientes 50 a mais, elas me trazem fotos da juventude, porque às vezes elas querem resgatar algo. Assim como eu resgatei também, não foi? Então, assim, às vezes elas me trazem isso. E essa percepção, né? Essa delicadeza é muito importante na hora do procedimento. Porque você consegue fazer uma leitura completa da beleza por dentro também. Porque você tem que ter um olhar, né? Assim, você não pode só fazer o que a cliente quer, você tem que chegar ao que ela quer, mas também com o seu conceito, com a sua formação, né? De que maneira vai ficar realmente agradável. Agradável, porque o que ela quer é muito importante. Ela chega com desejo ali, né? É muito importante. E você, mesmo assim, você também tem um cuidado com você e hoje você voltou a ter essa preocupação com o todo dessa mulher. Exatamente. Hoje você tem espaço para a sua atividade física e agora eu vi que você está com novos projetos, que além de cuidar das sobrancelhas e tudo, você cuida do todo. Que projeto é esse que você começou? Aconteceu uma transformação comigo, né? Porque eu em busca de tanto conhecimento, eu me aprofundei muito no trabalho, acabei ocupando todo o meu tempo com a minha família e com o trabalho. Então, nesse período, eu vi que eu não tinha tempo para mim. Eu tinha tempo para todo mundo, mas não tinha tempo para mim.
né? E aí tem 2 anos que eu comecei a fazer atividade física, né? A melhorar a minha alimentação, porque a gente que trabalha com atendimento, assim, um atrás do outro, a gente às vezes não toma nem água direito, né? E quando eu comecei a ter esse tempo para mim, que parece que o mundo silenciou, né? É meu momento ali da atividade física, eu descobri que nós mulheres precisamos de um tempinho só nosso, sabe? Mas não é ir ali no salão, onde tem 50 mil pessoas e fazer uma unha. É um momento, assim, de você olhar para você com mais carinho, de falar, eu preciso fazer uma atividade física para conseguir segurar meu filho no colo, para conseguir ter ânimo para trabalhar, para conseguir não ficar tão cansada, porque uma queixa de todas as mulheres que chegam para o meu atendimento estou cansada. Elas deitam na minha maca e fazem assim... Tô tão cansada. Aí eu falo, mas você tá fazendo alguma atividade física? Não, não faço. Aí eu falo, então vamos fazer uma atividade para que você tenha esse ânimo, para que o seu corpo fique mais saudável. Não é só uma questão de estética, né? É uma questão de bem-estar mesmo. Então, eu criei um projeto, né? Esse ano a gente está colocando tudo em prática, né? Onde nós aliamos, a gente acabou de fazer um evento recentemente, aliando beleza, bem-estar, saúde, trazendo esse universo, assim, mostrando que esse universo se completa. Né? Então, que o autocuidado não é só fazer os procedimentos estéticos, né? De mudar a face ou etc e tal, mas é de você condicionar o seu organismo para que ele seja saudável. Porque um corpo forte, saudável, a mente também fica forte, né? É verdade. Então, a gente agora está nesse processo, esse ano todo eu estou me dedicando às minhas clientes nesse projeto de mudar de dentro para fora. Sabe? Olha, você vem fazer o procedimento, sim, mas também conto a minha experiência. Elas veem, né? Porque a Amanda, hoje eu já estou muito mais mudada esteticamente, né? Que você mudou sua rotina, minha né? rotina. Então, assim, elas me encontram de uma forma diferente. Elas falam, o que você fez? Você fez tal coisa? Já acha que foi um procedimento. Eu falo, não, eu alinhei a minha rotina para que eu tenha um tempo para mim. De exercício, de qualidade. É só meu aquele tempo. Né? Nossa, que legal. E tem o tempo com o Lucas, o tempo com o Ronaldo, que você tem que ser esposa, tem que ser mãe. Empresária. E você também, acho que é muito interessante, porque nós começamos a gestão administrativa financeira já dentro de casa, né? Isso, exatamente. E aí a gente vai ampliando aí para as outras áreas, mas... Tem o tempo que você tem ainda, esse tempo que você está ocupando, mas tem o tempo que você passa ainda com o Lucas, você faz questão de fazer atividades com ele, né? E ele está super bem, né? Assim, porque o acompanhamento que você fez, quer dizer, tudo que você fez por ele desde o início, você está colhendo frutos agora, né? E nós colhemos frutos bem positivos, assim, porque quando a gente está passando, a gente fala assim, será que vai dar certo? Porque o processo terapêutico é assim, gera uma certa ansiedade na mãe, porque você não vê o resultado imediatamente, né? Então, o Lucas tinha atraso de linguagem, claro que ele não começou a falar com 1 mês de fono. Ele começou a falar depois de muito tempo, né? Então, assim, tudo isso a gente vai colhendo, de não desistir, de incentivar, de motivar, né? Mas é um trabalho que é desgastante, principalmente para a mãe. Uma vez você me falou até sobre isso, né? Assim, você nunca deixou com que ele fosse ser colocado como coitadinho. Não. Você nunca deixou isso, Não, eu né? sempre dei autonomia. Você sempre deu autonomia, incentivou ele para que ele se posicionasse, falasse o sentimento dele. Isso. Com a ajuda das profissionais, né? Assim, Deus colocou verdadeiros anjos na nossa vida. Elas me ajudaram a conversar com ele de uma forma que ele se transformou em mais autônomo, né? Então, assim, ele começou a identificar, porque os autistas têm dificuldade disso, os comportamentos. Então, foi nessa leitura de comportamento que eu trazia ele para essa parte educacional dele entender o que aconteceu e ele se posicionar. Não, mas você pode fazer isso, né? Igual ele tem uma necessidade para se autorregular de girar o corpo. E eu percebia que ele ficava às vezes assim, agoniado no ambiente. E eu falava, você pode girar seu corpo, tá tudo bem. É uma forma que o seu corpo entende que você vai se regular nesse ambiente. Tá tudo bem,
né? Então, assim, a identificar o símbolo do autismo numa fila, porque ele não consegue esperar em filas, até hoje. Então, quando a gente vai viajar, ele usa um colar, né, de identificação, e ele mesmo já fala, aquela fila ali é minha. Mas hoje ele é uma criança, é um pré-adolescente, né? E ele já sabe que aquele lugar pertence a ele. E é muito importante a gente ter o nosso lugar no mundo, né? E ele pertence a uma comunidade, a um lugar, ele não está sozinho. E isso a gente explica para ele, assim, diariamente, né? Até hoje e acho que até o resto da minha vida. Eu vou sempre dar essa autonomia para ele, porque às vezes a gente se apega ao diagnóstico e esquece o caminho que vai abrir na nossa frente, né? Eu falo que a gente ganha uma visão de mundo tão incrível, né? Não estou romantizando, porque existem também diagnósticos muito, muito, muito difíceis. Então, jamais quero aqui romantizar, mas para a gente também ter uma ótica de olhar pro autista de uma forma que ele consegue, sabe? Independente da dificuldade, juntos, né? Família, amigos. A gente não se apegar ao nome, autismo, mas assim, o que ele tem de bom para fornecer pra gente, porque eles têm muitas coisas boas. Verdade. Né? Muitas coisas boas. E quando nasce um filho, nasce uma mãe. E a cada passo desse filho, a gente aprende muita coisa. E não deve ser diferente para mães atípicas, né? Assim, que precisam aprender, como para outras, para as típicas. A gente aprende o tempo inteiro, né? E a gente divide, a gente compartilha. E isso é muito bom que você compartilhe, né? Porque você fala sobre isso com muita maturidade, com muita tranquilidade, assim, né? De firmeza, até com ele mesmo. Eu já vi quando você fala com ele, o trato que você tem com ele, isso deixa ele mais seguro, né? Ele fica mais seguro. E assim, quando ele não tinha essa segurança, eu fazia com que essa segurança acontecesse. Por exemplo, a gente ia começar um ano escolar. Aí eu sentava com a professora, explicava, fazia tipo um relatório de como ele se sentia bem, quais eram as dificuldades, né? Os amigos, para entenderem o autismo, tinha um livrinho na época, hoje tem vários, gente, mas assim, um livrinho para presentear os outros colegas da turma, para eles entenderem que aquele colega que está chegando ali tem um autismo. Então, assim, de falar com as mães no grupo sobre o diagnóstico do filho, mas assim, falar, gente, olha, às vezes eu vou precisar de uma ajuda aqui, porque meu filho tem essa e essa condição, né? Não esconder. Porque, igual eu te falei, eles fazem parte da sociedade, né? Então, já foi essa época que era escondido, né? Já foi. Todo mundo aqui teve na escola um colega que era tido como um diferentão. Então, possivelmente, o diferentão ou a diferentona era um autista. Né? Então, eu vou só te contar uma coisa de primeira mão que eu nunca contei pra ninguém. Eu nunca tive o sonho de ser mãe. Nunca. Olha. Então eu era atípica desde... E olha que você falou no início da entrevista que Ronaldo que queria ser pai. Queria ser pai. Quando ele me pediu em casamento, a primeira coisa que ele falou foi assim, você quer ser mãe? E eu naquela coisa de querer estudar, achar meu lugar no mundo e tudo mais, eu falei para ele, eu sou muito nova. Quando eu falei eu sou muito nova, a resposta não foi porque, assim, eu quis dizer, não está definido. Né? Não está definido. Mas assim, eu não, apesar de amar, cuidar, e cuido muito bem do meu filho, e foi a melhor descoberta da minha vida ser mãe, né? Eu nunca falei assim, eu quero ser mãe, que tem mulher que faz isso, né? Sim. Que fala, eu quero ser mãe, eu quero ter 4 filhos, eu quero ter, né? Aquela eu coisa... dizia que eu queria ser mãe, queria ter 3 filhos. Encontrei um marido que também queria ter 3 filhos. Não, o Ronaldo, ele desabrochou em mim, assim, na vontade tão fervorosa dele de ser pai, porque na hora que eu vi que ele queria ser pai, eu falei, nossa, que legal, ele é muito família. Então é uma pessoa para estar perto de mim, porque eu sempre fui muito família também, né? Eu sempre me importei muito com as minhas irmãs, meus pais, todo mundo. Eu sou aquela pessoa agregadora. Mas aquele desejo de ser mãe não tinha despertado, porque a minha cabeça estava voltada para outras conquistas e outras coisas, né? Outras missões. E aí o Lucas, ele veio sem ser planejado, né? Apesar dele querer muito,
Ele veio sem planejamento. Ele foi um presente. Um presente. Mesmo. Tanto que quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, não é possível. Eu, mesmo com o exame bombando, eu falei com meu marido assim, não, vamos no médico para eu ver se isso é verdade. E fiquei passada. Demorou a cair a ficha, né? Fiquei passada. Demorou a cair a ficha. Eu falei, como assim? Maternidade? Esse assunto é novo. E aí comecei a realmente... Mas eu ia nessas reuniões de mães e eu não me sentia ali, sabe? Eu falava assim, não porque eu não queria ser mãe, mas porque eu falava assim, será que tem esse padrão mesmo? Será que essa criança não precisa nascer primeiro? Então, assim, Deus, ele dá aquilo que a gente precisa, né? Que às vezes a gente fica assim, nossa, será que eu mereço um diagnóstico desse para o meu filho? Que nós queremos o quê? Filhos perfeitos, né? A gente quer nosso filho perfeito. A gente olha para o nosso filho e fala, que perfeição. A gente olha aquele bebezinho, às vezes, todo careca e fala, coisa linda, né? E aí você ama, assim, um amor fora da casinha. E aí você olha para... Você vê aquela coisa tudo muito padrão, e eu ia naqueles cursos e levava o Ronaldo e ele vidrado com os cursos. Eu vou trocar fralda, eu vou não sei o quê, paizão. E ele é paizão mesmo, você sabe disso? Paizão mesmo. Hoje o trabalho dele foi inspirado em ajudar o filho, Lucas, né? É então, verdade. assim, ele sempre sonhou. Ele já esteve aqui, já contou a história pra gente, né, do Jade Autismo, que foi um projeto da faculdade, mas que foi inspirado em ajudar o Lucas, né? Lucas. E hoje ele ajuda várias crianças, né, crianças, autistas. nossa. É um trabalho lindo, né? Trabalho lindo, lindo. Então, ele sempre foi super paizão. Aí tinha até uma época que eu brincava com ele. Eu falava, gente, você é a mãe e eu sou o pai, né? Porque não é possível esse pai que ele não me deixava ir numa consulta médica sozinha. Ele tinha que ir, porque ele queria saber tudo do bebê. E eu, super já mãe atípica, né? Isso não é padrão desse jeito. Não, deixa essa criança nascer. Calma, vamos ver como é que vai ser. Deixa a gestação acontecer. Eu já estava toda... né? E aí, nasceu o Lucas, e foi igual você falou, né? Quando você falou, nasce um filho, nasce uma mãe. Comigo aconteceu desse jeito. Então, quando ele nasceu, foi que eu caí em mim, que eu era mãe e que tinha aquele serzinho para eu cuidar e amar e aquela história toda. E eu falei, eu vou ser a melhor mãe que eu conseguir para essa criança, porque eu gosto de cuidar de todo mundo. Não é possível, eu vou cuidar super bem dele. E cuida muito bem, né, do Lucas, ele é minha né? paixão. Nossa, ele é minha paixão. Isso é muito bom, né? Ver o carinho que você tem com você, com as suas clientes, né, com a sua família. Então, eu acho que quando a gente tem carinho e tem amor para dar, a gente espalha esse amor, né? Espalha, é isso mesmo. A gente espalha no que a gente faz, seja na entrevista, no que a gente decide fazer. Né? Na conversa com o outro, na rua, é diferente, né? Deus tem uma missão para cada um de nós, né? Tem. E essa missão foi, olha só, quantas missões você já realizou? Muitas. E agora eu estou entendendo que existem outras missões, né? Que estão se desdobrando nessa história, né? Junto com o meu próprio processo de envelhecimento. Eu vejo assim que tem muita coisa para fazer. E por isso que eu estou aqui, né? Então, assim, o trabalho não acabou. Não, de jeito nenhum. O trabalho com as mulheres não acabou, né? E aí é bom uma ir apoiando a outra, né? Como você falou, hoje as mães se apoiam muito mais, né? Com certeza. Então, a gente vê que a maternidade sofreu uma evolução tão positiva, né? As crianças também, às vezes chegam clientes para mim e falam assim, nossa, mas esse mundo está tão complicado. Aí eu falo, mas as crianças estão vindo tão diferentes, com a consciência de mundo, né? É tão diferente que se a gente conduzir direitinho, né? Trazendo para a família, trazendo para esse nosso, para Deus, para tudo, a gente consegue formar ótimas pessoas para mudar esse futuro, né? Você falou uma coisa importante, assim, trazer para Deus, né? É a gente levar a nossa fé, levar o caminho, né, da fé de Deus, cada um na sua religião, mas eu tenho como religião católica e assim a questão de levar a Nossa Senhora, de mostrar isso para eles. Isso. E aí, às vezes eu falo alguma coisa, né, assim, eu tenho que pedir para Nossa Senhora. Aí eles olham para mim assim, né? Com quem que ela está falando? Exatamente, né? Mas isso aí
faz um futuro, garante um futuro muito melhor, né? Crianças que são muito mais bondosas e proativas para o mundo, né? Então a gente não pode achar que está tudo perdido. Não está. De jeito nenhum. Não está. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não. Amanda, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Eu ouvi, porque quando a gente deita ali, quando você recebe suas clientes, você ouve histórias e você tem que contar histórias também. Eu imagino que você deve ouvir muitas histórias. Muitas. Isso é bom. E aqui é o lugar certo, para a gente poder dividir histórias. Ai, muito obrigada. Adorei ter esse tempinho com você, né? Obrigada. Tudo muito lindo. Ai, maravilhoso. Gostou do nosso estúdio? Amei Você gostou? o estúdio. Ai, obrigada. Ai, tá isso, você merece, né? E é bom que nós somos vizinhas, né? O Ronaldo, né? Eu sou vizinha do Ronaldo. Exatamente. Você tá um pouquinho mais distante aqui. Obrigada, tá? Uma delícia. Por ter vindo. Muito, muito, muito obrigada. E se você gostou, compartilha com alguém. Tenho certeza que tem alguém que vai gostar muito, um amigo, uma amiga, para poder ouvir essa história que é especial. Eu disse para vocês, não foi? Então começa a me seguir se não está me seguindo. Compartilhe e ative as notificações, tá? Eu te espero no próximo episódio. Até lá.